E agora o versículo 31, olha o que diz aí. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída. Olha a vantagem da fé aqui, hein? As muralhas foram destruídas. Raabe não foi destruída. Raabe não foi destruída com os desobedientes. Olha aqui como são qualificados os que não têm fé. Os que não têm fé são chamados de desobedientes. Porque acolheu com paz os espias. Aqui a fé se manifestando em ações. Não é uma fé só do coração. É uma fé que trabalha, que faz alguma coisa. Vamos então ver como foi isso aí. Eu queria que vocês olhassem para essa história e vocês tentassem descobrir, eu anotei aqui, mas eu quero que vocês descubram, a partir do versículo 9 até o versículo 13, a gente vai passar lendo, então lembrem-se disso, os versículos 9 ao 13, eu queria que vocês percebessem, descobrissem como foi ou como era a fé de Raabe. Porque o texto fala assim, pela fé, Raabe não foi destruída pelos desobedientes. Como foi que ela mostrou fé? Como foi a fé de Raabe? Nós temos que saber como foi essa fé, porque o autor de Hebreus quer que nós a imitemos. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse, bem sei, aqui começa ela falando. Então é aqui que você vai ver a fé de Raabe. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Agora vejam o resultado no capítulo 6, 6:17, vamos ver. 6:17, olha aí. Porém, aqui é Josué falando, na hora que os muros caem. Na hora que os muros caíssem, eles iriam gritar, os muros iriam cair, aí eles iriam entrar. Então, ele fala assim, porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Josué deu essa orientação para os israelitas. E você vê também o 22, versículo 22, aí a história fecha. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra, entrai na casa da mulher, isso depois que invadiu a cidade. Invadiu a cidade, está tudo dominado, aí ele fala para os 2 espias, entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai e sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para a casa do Senhor, o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, quanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Então deu certo, ela foi preservada, então ela não foi destruída. Como isso aconteceu? Pela fé. Pela fé, Raabe a meretriz, o que aconteceu? Não foi. Qual é o resultado da fé? É a preservação, ela não foi destruída. Então, aqui o autor de Hebreus quer incutir um certo temor, né? Se não houver fé, acontece o quê? Destruição. E vejam,
não foi destruída com os desobedientes. Os desobedientes são quem? São os outros, que não creram como ela. Então, incredulidade é o quê? Desobediência. Todo incrédulo é chamado no Novo Testamento de desobediente. Todo incrédulo. Não importa se ele é bonzinho, se ele não é bonzinho, todo incrédulo é chamado na Bíblia de desobediente. Ele não crê naquilo que Deus manda ele crer. Deus ordena que ele creia, ele não crê. Então ele é desobediente. E veja, como essa fé se expressou? Ela acolheu com paz os espias. Outro fator importante, que os leitores de Hebreus tinham que saber. A fé não fica só dentro do coração. O que acontece? Ela vem para fora. Ela faz alguma coisa.